receber um médico que eu gosto muito, tenho o maior respeito por ele, que é o Dr. Kalil. E eu estou feliz de poder trazer hoje o Dr. Kalil, porque eu quero muito que a gente bata nessa tecla de não preconceito ao tratamento da saúde mental. Eu, infelizmente, tenho visto as pessoas adoecerem por conta de achar que não, eu, num psiquiatra, eu vou tomar remédio. E aí acaba deixando uma depressão pegar, né, de forma grave. Na semana retrasada vocês viram como eu estava triste, perdi um amigo porque desistiu da própria vida. A gente não pode ser negligente com a nossa saúde, a gente tem que perder todo esse preconceito de uma vez por todas, tá? E hoje a gente vai falar de jogos, né? Recentemente a Organização Mundial de Saúde classificou o vício em games como um transtorno de saúde mental. Nesse mundo que é cheio de telas, a gente tem o game no celular, tem o game no computador, tem o game do joguinho mesmo, enfim. A gente tem o tempo inteiro o game bombardeando a gente. Mas o excesso, principalmente entre os jovens e as pessoas que já estão com mais idade, porque às vezes também por falta de outras atividades, outras perspectivas se perdem, a gente precisa entender de forma clara que isso pode virar uma dependência tão grave quanto a dependência química, tá bom? E vamos lá, vamos falar sobre esse transtorno, o que é que causa, o momento de buscar apoio de um profissional de saúde. E ele, que é um psiquiatra, aliás, o meu psiquiatra maravilhoso, Dr. Kalil Doualib, professor de psiquiatria da Universidade de Santo Amaro, presidente do Departamento Científico de Psiquiatria e Associação Paulista de Medicina. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigada por estar aqui. Te convidar para sentar. Tudo bem, Claudinha? Eu tô quase, né? Depois que eu machuquei aqui a minha panturrilha, numa atividade gostosa. Eu tava lá crente que eu era atleta do beach tênis e me machuquei. Mas tá tudo certo, é uma coisinha boba, né? Daqui a pouco tá tudo certo. Atividade física é fundamental, a gente já falou muitas vezes Tem que disso. fazer, né? É fundamental, produz endorfina e isso é fundamental para a nossa saúde mental, mas sem lesão. Ah, sim. Então a gente fica um bom tempo sem poder fazer nada. Pois é, isso é muito triste, né? Mas vamos lá, gente. Vamos falar então desse vício em jogos. Parece que o número cresceu muito, né, doutor? Olha, nós não temos uma estatística correta, porque a maior parte das pessoas oculta isso. Né? A maior parte das pessoas não relata. Quando geralmente os pais descobrem, alguns amigos descobrem, isso já andou muito, né? Já está muito grave. E na pandemia, que as pessoas ficaram mais reclusas em casa, isso aumentou demais. Nós sabemos que aumentou a insônia, aumentou a ansiedade, aumentou o consumo de substâncias. Eu vi você falando com o Quirino, né, sobre isso, mas também aumentou a dependência aos jogos. Dependência à internet, aos jogos todos eles, não precisam ser só os jogos virtuais, né? Virtuais, isso aumentou demais. Isso fica preocupante a partir de qual momento? Olha, é ótimo que a gente possa deixar isso claro, o que acontece na verdade. O que acontece é assim, quando que é preocupante? Quando esse jogo passa a ser algo muito importante na vida da pessoa. E os sinais de que isso está tomando um tamanho maior é quando a pessoa já fica revivendo as partidas anteriores, as jogadas anteriores, o que fez, o que faria diferente. Então ele vai vivendo no mundo dele aquelas conexões que ele deveria ter feito. Eu deveria ter jogado aqui, aquela minha vida foi aqui, e antecipa jogadas para o próximo jogo. Então esse é o primeiro grande sinal. Então ele passa não só a estar no jogo, durante o jogo. Então em horários outros ele também está pensando sobre o jogo. Então esse é o primeiro grande sinal de alerta. E o segundo sinal é quando ele começa a enganar as pessoas quanto a isso. Por exemplo, é comum os pais acharem que ele está dormindo. Ele apaga tudo, finge que foi dormir 10 da noite ou 11 da noite e ele marca um horarinho para ele despertar. Ou ele coloca um despertador, ele sabe que os pais já estão dormindo, ele acorda à meia-noite e aí joga até às 5. E aí de novo ele vai deitar. E aí não consegue ter rendimento na escola, então queda de rendimento na escola é um outro grande fator. E nas férias a gente quebra a nossa rotina.
Então, quem tem filhos adolescentes, fala, tá de férias, pode dormir até mais tarde, mas veja o que ele ficou fazendo de madrugada. Se ficou conversando com os amigos, ficou ouvindo música ou ficou só jogando. Então, são sinais de alerta. E o outro grande sinal, e que determina, quando você fala de dependência, é quando todo o resto da vida perde importância. Então ele para de fazer coisas que davam prazer, que seriam gostosas. Ele começa a viver unicamente em relação àquele tipo de jogo. Aí realmente já estamos falando de dependência. E aí é delicado. Aí precisa buscar ajuda, né? Eu estava pensando aqui, dificilmente um jovem, um adolescente vai procurar os pais para falar, eu acho que eu estou ficando viciado em jogos, né? Eu acho que isso é até impossível. Então, como é que seria a atitude ideal desses pais? Eu acho que, por que é impossível? Porque é prazeroso. Então, os jogos disparam um estímulo ao centro de prazer. Então, ele tem prazer. Então ele já fica com prazer em relação àquilo, jogar, toda a adrenalina ligada nisto, a ganhar, a tentar ganhar vida. E muitos começam a gastar muito dinheiro com isso. Começam a comprar vidas, começam a comprar equipamentos que são vendidos nisto. Eu vejo, às vezes, tem uns meninos que têm uma cadeira especial, um negócio, um fone, né? Um óculos. O computador precisa ser tal computador, que é especial para jogos, e aí vai embora. Aí nesse caso os pais podem controlar, né? Podem e devem. E dentro do jogo ele também tem gastos. E às vezes os pais só se tocam disto quando de repente vem uma fatura do cartão enorme porque ele ficou comprando coisas dentro do jogo. Passagens de vidas, passagens de etapas. Então isso é muito delicado. Eu tinha feito a pergunta em relação à atitude dos pais, mas vamos deixar essa pergunta para ser respondida daqui a pouquinho. Eu queria só que você explicasse antes disso, porque eu acho que é importante, que você falou que isso dá prazer, né? E eu sei que, assim como as redes sociais, que também viciam, porque elas também dão prazer. Talvez tenha gente assistindo falando assim, eu não sou viciada em games, mas está viciada no Instagram, está viciada, né, na rede social, viciada nas curtidas, na quantidade de seguidores. E por que isso vicia? Então, nós temos um centro de prazer. Então, mesmo você pensa em relação ao álcool, que é muito frequente, né? O mais adulto bebe. Então, na hora que você está bebendo, o álcool tem as suas ações naquele momento, então ele é absorvido, ele tem uma ação de dar prazer no sentido de se deixar mais solto, mais liberado, mas ele estimula um centro de prazer. Por exemplo, não é só o álcool, então nós descobrimos que todas as formas de jogo também estimulam prazer. E aí são estímulos cerebrais que disparam substâncias e que a pessoa se sente bem com aquilo, se sente bem. Então, aquele jogo, aquela bebida, aquela droga que ele possa usar, como cocaína, como maconha, estava falando há pouco da maconha, né? Eles disparam também prazer. E a pessoa sente prazer com aquilo. Não é com todas as drogas, cada pessoa tem uma suscetibilidade maior a uma ou a outra droga. Por exemplo, a maconha pega muito os garotos que têm irritabilidade, explosão, caras mais agitados, vão melhor. Para eles, a sensação é satisfatória com maconha. Outros que têm uma tendência mais depressiva, são mais quietos, mais introspectivos, estimulantes como a cocaína vão melhores para esse garoto. Então, cada um tem um tipo de droga, o do jogo também. Então, quem joga alguma matéria, tipo esses jogos que a maior parte dos meninos joga, mais meninos do que meninas jogam, mas quando eles jogam isso, eles têm uma estimulação de dopamina. Eles se sentem poderosos, eles se sentem ótimos, eles estão destruindo, matando, fazendo, ganhando coisas, né? Então, intenso. E aquilo dispara muito prazer e dá um mega bem-estar a ele. Que seria uma parte genética, né? Isso. Existe uma predisposição hereditária também nisso? Sem dúvida. Mesmo nos jogos? Mesmo nos jogos. Porque não tinha jogo eletrônico, por exemplo, na época dos nossos pais, dos nossos avós. Tinham outras compulsões. Então tá a jóia. ideia é a compulsão.
Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou dar 2 minutinhos para você mandar também a sua pergunta. Às vezes você está precisando desabafar, às vezes você está assistindo ao programa e nem sabe por que você caiu aqui de paraquedas. Que bom, nada é por acaso. Manda a sua pergunta no 11 9 50 45 18 40. Volto com o Dr. Khalil Doualib, volto para a gente entender como abordar os nossos filhos, mas se você tem alguma questão sua, pode mandar pergunta que será muito bem-vinda, tá bom? A gente agora tem aquele momento que é super especial, né, das perguntas e respostas. Se você ainda não mandou, dá tempo, no 11 9 50 45 18 40. Mas antes da gente passar para as perguntas, doutor, eu acho que é uma coisa que pode ajudar aos pais. Qual é o jeito certo de abordar os filhos? Porque eu já ouvi de amigas tanto relato assim de que, briguei com meu filho, nossa, foi horrível lá em casa. Como é que a gente faz? Acho que a principal recomendação é a proximidade. Então, estar próximo aos filhos em todas as situações. Nós precisamos conhecer tudo que eles estão fazendo, até para poder orientá-los. Não, brigar é um último estágio dessa história, né? Então, aqui atrás. Então, será que ele fica muito tempo no TikTok, no Instagram? Ele fica fazendo o quê? Com o que ele está falando, o que ele está se expondo. Isso são cuidados que a gente tem que ter. Então, essa conversa, essa proximidade com o filho é básica. Então, esse é o primeiro ponto. E entrou em jogo, isso precisa ser monitorado. O que se recomenda é que se coloquem horários, rotina, regras. Então, não dá para dizer não jogue ou algo assim do tipo, que hoje o mundo dos amigos todos jogam, mas colocar limite. Então, quanto tempo? Não tem uma regra exata, não é X tempo, mas a gente recomenda um máximo de 2 horas de uso da internet ao dia, até os 17 anos. Então, veja que isso é muito menos do que os jovens usam. Com certeza. A gente recomenda 2 horas de internet. Não é fácil, porque tudo gira em torno da internet, das mídias, das conversas. Eu estava, antes de entrar aqui, falando com a minha filha. Né? Que é jovem e adolescente também, né? Então, estava lá com ela. Então, são coisas que a gente utiliza o tempo todo, mas precisamos colocar um limite, uma regra. E o sono é extremamente importante. Então, sono, ele limpa o cérebro. Então, hoje nós sabemos da importância dessa limpeza do cérebro. Hoje nós sabemos da importância da regulação do humor. Então, o sono é muito importante, ela precisa dormir e dormir adequadamente. Então, não pode estar jogando a madrugada toda. Eventualmente, uma coisa especial, os pais querem deixar, mas muitos cuidados. E quanto mais jovem, maior proximidade, maior cuidado e alertar. Use o lado sadio do filho, converse com ele. Os filhos têm essa compreensão, sabem e tente se aproximar. Quem são os amigos, o que estão fazendo, traga amigo em casa, sabe? Permita esse contato social, esse contato pessoal. Isso é uma coisa importante, mesmo em épocas Legal. de Criar atividade, né? Eu acho que você falou uma coisa bem importante sobre limite. Eu me lembro da gente retomar a autoridade. Não é autoritarismo, mas é autoridade, né? Pai e mãe é responsável pela educação, pela construção de um bom cidadão. Agora, quando a coisa está degringolada e aí a mãe e o pai já percebeu que o filho não dorme mais e que ele só joga e que o jogo está consumindo a vida dele, o que faz? Aí é necessário uma abordagem integral. Então, a presença de um médico, né? Muitas vezes do psicólogo, da psicoterapia, isso é extremamente importante, mas muitas vezes só isso também não basta, porque nós precisamos de uma rotina, de horários, isso precisa ser quebrado. E muitos pais estão passando essa situação difícil agora, que é a volta às aulas. Retomaram 1 semana as aulas. E isto é quebrar toda a rotina que não tinha, que não havia ali nas férias, agora precisa ser retomada, cuidada, e a proximidade é a mais importante. Agora, procurem a ajuda de um profissional. Existem grupos de ajuda. Então, mesmo falar, mas isso é caro, isso é... Não, as universidades têm grupos de ajuda, a internet tem grupos de ajuda para pais, canais abertos, que eles podem estar tendo conversas, estímulos,
procurar um grupo que o ajude, isso é sempre Eu importante. gosto muito do grupo, acho sempre muito interessante. Não dispensa a necessidade de um psiquiatra em muitos casos, né? Na maioria dos casos graves tem que ter um psiquiatra. Mas faça também um grupo de apoio, que eu acho que é bem legal. Vamos para as perguntas? Ó, a primeira delas já vai para a tela. Olha que imagem linda, nosso cérebro maravilhoso. Meu sobrinho tem 8 anos e está sempre jogando. Tento diminuir o tempo dele nos jogos, mas não quero passar por cima da mãe. Mas ela não sai do celular. Como lidar com os dois? Duro, Difícil, né? Acho que primeiro precisa lidar com a mãe, né? Por isso é que eu falei que gosto dos grupos, porque na verdade nada muda se eu não mudar, entendeu? É assim, nada muda se você não mudar. Então, eu quero que meu filho pare de jogar, mas você mesma não sai do celular, então é você que tem que repensar nas suas atitudes. E a gente precisa fazer mudanças mesmo para poder ajudar quem está com problema. Mas a maior parte dos grupos tem o atendimento aos pais. Pois é. E isso é muito importante. Seja com álcool, seja com jogos, seja com todas as compulsões, você precisa tratar a família junto, cuidado, senão fica difícil. Senão não vai, gente, tem que se envolver. Próxima pergunta então, vamos para a tela. Não jogo videogame, mas perco horas e horas do meu dia no celular. Já tentei excluir as redes sociais, mas sempre arrumo uma desculpa para usar. Tem alguma dica para mudar essa situação? Eu começaria colocando coisas interessantes na vida. Então, não adianta eu dizer assim, olha, eu não vou mais abrir isso, abrir aquilo. Essa é uma guerra perdida. Comece a colocar outras coisas interessantes na tua vida. Então comece, por exemplo, a fazer uma atividade física regular. Então, 1 hora e meia ao dia de uma caminhada que é simples, barata, ou alguma outra atividade. Comece a procurar cursos. Essa história da internet, ela tem um lado bom também, que você pode procurar cursos, coisas, às vezes, muitas gratuitas, que são muito boas. Então, comece a acrescentar coisas que você gostava na vida. Volte, comece a fazê-las. Isso pode dar um ânimo para você começar a ampliar o teu leque de vida. E aí nós vamos fazendo a internet perder espaço, essas mídias sociais perderem espaço frente a coisas mais interessantes que você pode fazer com a tua vida. Perfeito, é isso aí. Já contei pra vocês, esse ano eu voltei a estudar inglês, voltei a estudar piano. Olha lá, a gente precisa se envolver mesmo, tá sobrando menos tempo pras redes sociais. Quem me segue no Instagram já percebeu que eu não tô conseguindo responder, mas eu leio tudo que vocês mandam, tá bom? Doutor, temos mais perguntas, mas eu queria deixar aí um espaço pra você dar o seu recado final, porque eu acho que é o mais importante. Olha, eu acho que sempre é importante a gente se dar conta das nossas limitações. Então, eu não estou conseguindo lidar com meu filho, eu não sei como fazer isso ou aquilo, eu estou perdendo as rédeas disso. Procure ajuda, procure uma orientação, seja o seu médico, um psicólogo especializado nisto. Então, veja, procure ajuda, você não está sozinho. E a Cláudia chamou muita atenção, os grupos auxiliam muito. Então, grupos para pais, para familiares, podem ajudar muito em todas as compulsões, principalmente nessas de lidar com os adolescentes. É isso aí, gente. Não é fácil para ninguém. Não é fácil, mas não é motivo de se sentir culpado, não é motivo de se sentir envergonhado, é motivo de buscar ajuda. Estamos todos no mesmo barco, tá bom? A grama do vizinho não é mais verde, não. Corre lá. Ó, doutor Calil do Alibe, ele tá no telefone 11 3284 5876. Você pode entrar em contato, marcar até uma consulta por telemedicina. Hoje em dia você consegue fazer um primeiro momento assim, que eu acho que já vai te dar uma boa ajuda. 11 3284 5876. Doutor Calil do Alibe, muito obrigada mais uma vez. Cláudia, uma ótima semana e até a próxima, tá bom? Obrigada por cuidar de mim também com bastante carinho. Aí tem gente que fala assim, nossa, a Cláudia tem psiquiatra. Eu gosto de falar, gente, gosto de levantar essa bandeira, gosto de falar assim, tenho meu medicamento. Cláudia, mas por quê? Você tá com depressão? Não, mas já tive, tô em tratamento, ainda não